Deixa eu colocar aqui. Olá, bom dia. Bom dia a todos os nossos irmãos internautas que estão nos acompanhando nesta manhã em Gotas de Esperança. Nós estamos aqui com dois amigos, dois convidados nossos que vão participar deste momento de reflexão. Nós temos aqui a presença do nosso irmão Helder Portillo, e nós gostaríamos que o Helder pudesse fazer a sua apresentação, e depois o César também para se apresentar. A começar, então, com o nosso irmão Helder. Bom dia a todos. É uma felicidade muito grande poder estar aqui hoje, né, participando do estudo com o nosso amigo Carlos, o nosso amigo César. Sou aqui da região sul, né, Fluminense, da cidade de Resende. Tenho ligação com Volta Redonda, Barra Mansa, onde frequento o Centro Espírita Luz e Caridade, onde trabalho com a divulgação da doutrina espírita, né, com o estudo da doutrina, com as obras do Evangelho e o estudo sistematizado da doutrina. É uma alegria muito grande poder estar novamente aí com vocês, poder participar desse estudo. Que bom, Helder. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. E agora nós passamos, né, ao César para fazer a sua apresentação para o nosso público. Bom dia a todos, bom dia, Helder, bom dia, Carlos, bom dia a todo o público que nos acompanha. É uma alegria participar com vocês nesta manhã. Meu nome é César Santos, eu sou um brasileiro vivendo no Canadá desde 2006, sou professor na área de química, trabalho aqui como professor, sou membro do Centro Espírita Chico Xavier, aqui de Sherbrooke, no Quebec. É um centro espírita relativamente novo, né? Temos 2 anos aí de fundação, iniciamos o centro junto com um grupo de amigos, e é um prazer, né, estar com vocês nesta manhã, uma alegria para nós. Prazer todo nosso. Para iniciarmos, nós vamos colocar aqui a página que será hoje o motivo da nossa reflexão. E vou depois pedir ao Helder para iniciar a leitura aí, logo em seguida a prece. Helder, com você. Então, nós vamos fazer hoje a leitura do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, intitulado Razão dos Apelos. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar? São palavras de Pedro, estão contidas em Atos, capítulo 10, versículo 19. E Emmanuel interpreta da seguinte forma para nós. A pergunta de Pedro ao centurião Cornélio é traço de grande significação nos Atos Apostólicos. O funcionário romano é conhecido por suas tradições de homem caridoso e reto. Invocava a presença do discípulo de Jesus, atendendo a elevadas razões de ordem moral, após generoso alvitre de um emissário do céu. E, contudo,
atingindo-lhe o círculo doméstico, o ex-pescador de Cafarnaum interroga sensato: por que razão mandastes chamar? Simão precisava conhecer as finalidades de semelhante exigência, tanto quanto o servidor vigilante necessita saber onde pisa e com que fim é convocado aos campos alheios. Esse quadro expressivo sugere muitas considerações aos novos aprendizes do Evangelho. Muita gente, por ouvir referências a esse ou a espírito elevado, costuma invocar-lhe a presença nas reuniões doutrinárias. A resolução, porém, é intempestiva e desarruada. Por que reclamar a companhia que não merecemos? Não se pode afirmar que o impulso se filie à leviandade. Entretanto, precisamos encarecer a importância das finalidades em jogo. Imaginai-vos chamando Simão Pedro a determinado círculo de oração e figuremos a aquiescência do venerável apóstolo Apilo. Naturalmente, sereis obrigados a expor ao grande emissário celestial os motivos da requisição. E pautando no bom senso as nossas atitudes mentais, indaguemos de nós mesmos se possuímos bastante elevação para ver, ouvir e compreender o Espírito de Deus. Quem de nós responderá afirmativamente? Teremos, assim, suficiente audácia de invocar o sublime Cefas, tão somente para ouvi-lo falar? Palavras de Emmanuel. Após essa meditação, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e agradecê-lo, agradecer ao Jesus Mestre, aos nossos mentores espirituais, particularmente por aqueles que velam por esse grupo de estudo, por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos nessa manhã, para estudarmos um pouco mais a respeito dos ensinamentos contidos no livro Pão Nosso, para estudarmos a respeito dos ensinamentos do seu Evangelho. Que possamos, ó Pai, colocar essas palavras em nossos corações, mas principalmente, Senhor, termos a força necessária, a coragem, para colocá-las em práticas no nosso dia a dia. Rogamos o apoio, o amparo a todos os nossos irmãos necessitados, sofredores desse mundo, que os médicos espirituais possam levar o amparo e o consolo, e que possamos também, Senhor, dentro das nossas possibilidades, contribuir para esse mundo melhor que tanto almejamos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, nós vamos agora à nossa reflexão. Helder, eu vou colocar você aqui para baixo um pouquinho, depois eu volto com você, tá? E você vai acompanhando aí, que nós vamos ter a sua participação também nos comentários, tá bom? Bom, meu amigo César, agora a sala é toda sua, para que você possa iniciar aí a reflexão na manhã de hoje. Perfeito. Nós temos Carlos e amigos que nos acompanham nessa manhã. Nós temos em Emmanuel, né? Eu fico sempre encantado como... Aliás, Carlos, gostaria de parabenizar a sua iniciativa, a do grupo todo, pela escolha de um texto de Emmanuel.
e em especial por ter escolhido um livro dessa coleção, né, que é provavelmente um tesouro da reflexão evangélica que nós temos hoje no mundo. A profundidade da reflexão de Emmanuel é algo que me impressiona muito, porque ele é capaz de satisfazer alguém que tem um conhecimento bastante limitado do conteúdo evangélico, do texto evangélico, e ele é capaz de satisfazer alguém que tem um conhecimento muito profundo. Porque é uma alma que conseguiu reunir a profundidade da síntese, né, da simplicidade, da síntese, e, ao mesmo tempo, ele tem uma profundidade imensa. Então, é muito bonito, né, que nós reservemos todo dia um tempo para uma reflexão sobre estes textos. Então, meus parabéns, porque isso eu acho extremamente importante, né, porque a simplicidade pode nos enganar, nós podemos achar que isso é muito simples, na verdade, é a simplicidade que esconde, né, na profundidade, muita coisa. E nós temos, neste caso, nesta passagem, no capítulo 54, né, do Pão Nosso, um texto que nos lembra um evento da estadia de Simão Pedro na cidade de Jope, que ficava ali a alguns quilômetros de Cesareia, né, o suficiente para que você tivesse que viajar quase um dia aí a pé. E ele está em Jope, e na cidade de Jope, Simão Pedro já está em missão missionária, ele já está trabalhando para a divulgação do Evangelho, ele já é considerado, naquele momento, o mais importante seguidor do Cristo, e o será, né, para todo sempre, porque é aquele a quem Jesus entrega, né, a missão de conduzir o rebanho. E por isso Emmanuel chama ele, né, de o sublime Cefas, né, o grande Pedro. E neste momento, na cidade de Jope, ele havia acabado de ressuscitar Dorcas, né, Tabita, uma colaboradora cristã, que havia, né, sofrido um acidente e morrido, e ele a ressuscita. Então, nós já estamos diante de alguém que embora estando ali no início, né, logo depois do movimento inicial na Casa do Caminho, nós já estamos diante de alguém que já é um discípulo plenamente reconhecido do Cristo, alguém que já havia, inclusive, desenvolvido os poderes que os seguidores do Cristo manifestariam em consequência da convivência com Cristo, né? Simão Pedro já havia ali levantado um paralítico nas portas do templo, junto com João, quando estavam ainda em Jerusalém, e havia dito a este homem, né, o homem estende as mãos para ele, pedindo moedas, pedindo dinheiro, e ele olha para João, e ambos dizem, né, Simão Pedro se aproxima dele e diz: meu irmão, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Então, isso é muito bonito, porque é o discípulo plenamente já do Cristo, plenamente em função, aquele que já estava em ação plena, total. E naquele momento eles recebem, né? Nós temos em outra cidade, em Cesareia, um homem que era um gentil, que era um romano, um centurião, Cornélio, e ele está ali orando. E isso é muito estranho, porque nós vemos um centurião orando, e diz o texto que era um homem justo, que era um homem que fazia caridade, e que a caridade dele havia encontrado memória, fazia já memória diante de Deus, ou seja, já estava fazendo história diante de Deus, porque era um homem generoso, era um homem bom. E nós vemos que Cornélio recebe naquele momento, né, a visão, talvez mesmo a materialização de um espírito que se apresenta, e tudo indica que ele era um grande médium, o próprio Cornélio, um espírito que se apresenta e diz: olha, as tuas requisições, as tuas demandas, o que você está pedindo na prece, e aí nós nos perguntamos o que Cornélio estava pedindo. Porque o Espírito diz: mande teus servidores até Jope perguntar por um tal de Simão,
cognominado Pedro, e ele te dirá o que fazer. É interessante, porque o anjo poderia ter dito a Cornélio, faça isso, faça aquilo, mas assim como Jesus, diante de Paulo de Tarso, na estrada de Damasco, não diz para ele, eu vim aqui para te dizer tudo o que você tem que fazer, ele diz, entra na cidade e procura um homem que chama Ananias, porque o anjo, o espírito de luz que se apresenta a Cornélio, assim como Jesus se apresentou a Paulo de Tarso, queria dele que ele ingressasse, que ele se tornasse parte daquele novo movimento que estava começando, que ele se integrasse naquele novo movimento que estava começando. E Simão Pedro, naquela mesma noite, tem um sonho, enquanto estava se preparando para dormir. Ele, na verdade, não é um sonho, ele entra, né, num estado alterado de consciência, ele tem uma visão, e ele tem uma visão que simboliza, na verdade, ele compreende, porque havia um dilema naquele momento sobre a relação dos judeus, dos cristãos judeus, com os gentios. Então, Simão Pedro é, na verdade, ali o primeiro a receber a instrução de que, sim, você não deve considerar nenhum homem impuro e desqualificado simplesmente porque não é judeu e não segue os ritos de Moisés. E você receberá a visita de um mensageiro pedindo para que você vá, né, atender a um chamado de um gentil. E na manhã, naquela noite, Simão Pedro recebe a porta daquela casa em que estava, né, os mensageiros de Cornélio, e ele diz, nosso Senhor nos manda, né, pede que você venha. E aí Simão Pedro, eles dormem ali em Jope, no dia seguinte viajam para atender Cornélio, e quando ele chega à casa de Cornélio, ele diz, olha, eu sem impor questionamentos e fazer contradições, eu vim, mas por que vocês querem a minha presença aqui? Por que você quer a minha presença aqui, centurião? E o centurião vai dizer para ele, para ouvir a tua palavra. E nesse momento ele já havia reunido a família, ele já havia reunido os amigos, ele já havia reunido seus conhecidos, seus servos, seus soldados, para ouvir as palavras de Simão Pedro. Então nós nos perguntamos, quem era esse homem? Cuja oração é respondida por um anjo de luz, por um espírito de luz, e que diz a ele, vá chamar Simão Pedro, o maior discípulo do Cristo, e vai ele mesmo a Simão Pedro para dizer, você deve responder a este chamado, é alguém que eu enviei. E Simão Pedro responde, mas quando ele chega lá e diz, por que vocês me chamaram? Era alguém doente? Era alguém que precisava de atendimento para alguém da sua família? Era alguém que estava com algum problema grave? Era alguém condenado à morte? Era alguém que ia enfrentar... Não, era alguém que queria ouvir a palavra do Cristo. E na sua oração, provavelmente, porque se é aquele o chamado que é feito, né, se é aquela resposta que é dada por Simão Pedro, e é o que ele diz a Simão Pedro quando Simão Pedro chega, é porque na oração dele, ele provavelmente estava pedindo orientação. Ele não estava pedindo para curar uma ferida, ele não estava pedindo para curar um servo, ele não estava pedindo para resolver um problema político, ele não estava pedindo para resolver uma situação complicada dos negócios do mundo. Aquele homem provavelmente estava pedindo orientação. Como nós pedimos às vezes, né, nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, como nós pedimos às vezes, Senhor, o que eu devo fazer? E no Livro dos Espíritos é muito interessante, porque há uma passagem em que os Espíritos respondem a Allan Kardec. Sim, nós vos orientamos, né, falando dos anjos da guarda, dos protetores, nós vos orientamos, mesmo nas questões materiais, nós podemos orientá-los, mesmo nas questões da vida. Ore, entre em estado de receptividade, de poder ser intuído, mas, sobretudo, dizem os Espíritos, nós nunca negamos ajuda àqueles que querem melhorar. Então, essa passagem, né, o que é que nós pedimos? Por que nós requisitamos a presença dos bons Espíritos?
para resolver uma dor de uma separação, para resolver a dor de um problema financeiro, para resolver a dor de uma pessoa doente, ou porque nós queremos aproveitar todas essas experiências para nos tornarmos quem nós devemos nos tornar. Porque dores, assim como pobres sempre os tereis, nós podemos dizer que neste mundo, dores sempre as tereis. Mas como é que nós aproveitamos essas dores? Como é que nós crescemos com tudo aquilo que nós vivemos? Como é que nós aproveitamos todas as experiências que temos diante de nós, todas as possibilidades, toda a riqueza, o conhecimento, a inteligência, né, os talentos que Deus nos deu? Este homem pede a Simão Pedro, ele era um homem rico, ele era um homem poderoso, ele era um servidor do Império Romano, ele tinha autoridade, mas quando Simão Pedro chega, ele se lança aos pés de Simão Pedro. E Simão Pedro diz, homem, levanta, porque eu também sou um homem. E o que é que você quer? Por que você me chamou aqui? Então, nós chamamos os espíritos, nós vamos às reuniões mediúnicas, nós vamos ao centro, é tudo muito legítimo, porque nós temos as nossas dores, nós temos as nossas necessidades, nós temos as nossas lutas. Mas será que é isso mesmo o propósito? Será que nós queremos que Emmanuel, André Luiz, Caibar Schutel, Anália Franco, os grandes mestres, Dr. Bezerra, os grandes mestres, Inácio Bittencourt, Bittencourt Sampaio e tantos outros venham a responder aos nossos chamados? Quando é que eles vão se apresentar de verdade? Quando é que nós podemos saber que esses espíritos estão atendendo ao nosso chamado? Bom, eles podem atender sempre. Mas aí eles chegam e dizem, bom, eles me chamaram aqui porque a mulher do sujeito está com uma doença. Sim, ele vai nos ajudar. Eles vão sempre, a misericórdia divina vai sempre nos atender. Mas nós devemos aproveitar a presença destes espíritos e nós podemos pedir, não há nada de errado. Deus e a bondade divina e os bons espíritos vão sempre nos ajudar dentro daquilo que eles podem. Mas, às vezes, nós nos comportamos como aquele mendigo diante de Simão Pedro e de João. Nós temos ali dois grandes mestres da espiritualidade que podem nos levantar das nossas paralisias, mas nós queremos só moeda. Na verdade, nós pedimos o mínimo quando poderíamos pedir o máximo. E, neste caso, Simão Pedro disse para esse homem, você quer... É como se ele dissesse a esse homem, bom, se eu tivesse aqui uma moeda, eu poderia talvez te dar uma moeda, mas eu tenho algo mais precioso para te dar. E você quer o quê? E nós, muitas vezes, diante dessa pergunta, nós vamos ao centro espírita e, diante de toda a riqueza que tem dentro do centro espírita, de todas as possibilidades que nós temos de esclarecimento, de luz, os nossos problemas poderiam se resolver se nós nos integrássemos verdadeiramente dentro do ensino e do aprendizado da doutrina. Porque aí a intuição começa a chegar, aí a luz começa a chegar, aí nós começamos a perceber como resolver os nossos problemas. As doenças começam a desaparecer porque nós mudamos a nossa vibração, nós mudamos a nossa vida, nós mudamos a nossa forma de viver, e nós começamos a entrar na faixa de intuição dos bons espíritos, e eles começam a nos ajudar a caminhar no mundo sem tantas dores, sem tanto sofrimento. Então, o que é que nós queremos realmente quando nós chamamos os espíritos ou quando nós pedimos ajuda da doutrina, dos nossos companheiros, dos médiuns e dos benfeitores espirituais? Queremos resolver a pequena feridinha que nós temos, a pequena dor, o pequeno sofrimento? Às vezes não é pequeno, mas a questão é de onde vem esse sofrimento. Nós queremos realmente curar para não termos mais doenças, ou nós queremos resolver imediatamente aquele problema, de maneira utilitarista, achando que a doutrina e os bons espíritos devem atender às nossas pequenas necessidades. Então, é muito profundo esta reflexão de Emmanuel, porque ele está nos convidando a ter a mesma atitude de Cornélio.
por que é que você me chamou aqui? Para ouvir a tua palavra. E se você chama alguém para ouvir a palavra dele, é porque você está dizendo, depois de ouvi-la, eu vou segui-la. Porque ele se lança aos pés de Simão Pedro em sinal de gratidão, para dizer, eu me sinto privilegiado que você tenha respondido ao meu apelo. Então, nós achamos que Dr. Bezerra, Eurípides, Caibar, Emmanuel, André Luiz, esses grandes espíritos, bom, eles são servidores nossos quase, porque nós criamos uma intimidade tão grande falando deles todos os dias. Na verdade, são grandes mestres da espiritualidade, grandes mestres do ensinamento e da vivência espiritual. E diante deles nós devemos ter o reconhecimento, a gratidão e a humildade de, quando chamá-los, dizer, bom, eu estou aqui, eu chamei, eu preciso de ajuda, mas eu quero melhorar. Mas eu não quero melhorar de uma ferida, de uma dor, de uma separação, eu quero melhorar mesmo. Quero viver melhor, eu quero ser alguém melhor. Eu quero orientar a minha vida pelas tuas palavras, Senhor. Eu quero orientar o meu caminho na terra para que eu possa viver como os teus discípulos viveram, plenamente, seguindo a tua mensagem, vivenciando o que você ensinou. E me ajudem bons espíritos, me ajudem amigos queridos, para que eu possa caminhar dessa maneira. E aí nós teremos necessidade, muito menos necessidade, de pedir para essas dores secundárias que têm nos acompanhado tanto século. Então, eu acho que deixo aqui a minha reflexão inicial e agradeço a oportunidade. Ou seja, eu estou bebendo aqui e saciando-me com as tuas palavras. Porque você trouxe para nós uma reflexão muito bela. Eu estou até pensando, eu vou divulgar muito esse momento de hoje, porque a sua fala, a César, foi profunda. Você foi lá nas entrelinhas da passagem, trazendo-nos aqui toda essa versão do Cornélio, da cidade de Cesareia, daqueles momentos, para que nós pudéssemos ter essa compreensão. E o que me veio à mente aqui é justamente o seguinte: como que a espiritualidade atua de forma tão bela. Vejamos que ambos eram médiums, Tanto Cornélio quanto Simão Barjona, Simão Pedro. E aí, olha o que a espiritualidade fez. Fez com que eles se encontrassem, que estivessem juntos para ali trocarem experiências. A bem da verdade, nós vamos verificar aqui na figura do próprio Cornélio a sua humildade diante de Pedro. E, portanto, quando ele é questionado, ele simplesmente respondeu dizendo: eu quero te ouvir. E ele deu a mais bela resposta, porque, em verdade, entendemos nós que tudo começa nas nossas próprias transformações interiores a partir do momento em que soubermos ouvir a espiritualidade. Nós vamos, primeiramente, a uma casa espírita por N circunstâncias. Mas o primeiro momento, quando nós adentramos a uma casa espírita, é para ouvir. E a partir daquelas preleções ali,
é que nós vamos tendo discernimento quanto às questões que ora nos afligem interiormente. E desta forma, as soluções vão sendo operadas. Muitas das vezes a criatura está naquele intuito de tomar um passe, naquele dia porque não está bem. Mas o não estar bem ainda está dentro de um panorama que ele precisa perceber qual a raiz da situação. E essa raiz dessa situação, quando ele ouve o palestrante, e ele assimila aquelas palavras com profundidade, ele vai encontrando a resposta daquilo que lhe aflige a alma. Porque a dor chega em detrimento de algo que ainda nós estamos agindo equivocadamente. Então, por isso ela surge, né? Se eu estiver equivocado aqui, você vai me ajustando aqui nossas palavras, né? Perfeito, então, como, né? Da mesma forma que, por exemplo, você trouxe aí o exemplo de Paulo de Tarso, Saulo Paulo, né? Na estrada de Damasco. Naquele primeiro contato com Jesus, e ele vai perguntar ao mestre, que quereis que eu faça? Ele quer ouvir de Jesus também. Não é? Olha só, ele se coloca numa posição de humildade diante do Cristo para ouvi-lo. Tudo começa dessa forma, né? E aí o Cristo fala, olha, adentra a cidade, que lá lhe será dito o que lhe convém fazer. Mais interessante notarmos o seguinte, de que Jesus, assim como falou para ele, falou também para Ananias. Você vai receber aqui, né, o Saulo e tal, e eu peço que você ajude-o a ter a visão de volta, né? Ou seja, isso faz com que nós entendamos os dois processos. O processo do equívoco e o processo dos acertos. Ananias foi o instrumento, né, para dirigir-se a palavra para ele, e ele sabendo ouvir a Ananias, porque ele precisava de orientação para a nova jornada, para a nova caminhada. Então é muito bonita essa reflexão de hoje, para mim foi uma grande máxima, porque o que nós podemos extrair aqui com a sua referência, com a sua palavra aqui, é algo substancial a muitos de nós que estamos assistindo agora. Porque, para entendermos toda essa história. E eu estou aqui impressionado com tudo isso. Você trouxe algo extremamente importantíssimo. Mas eu vou passar aqui, passar para vocês informações das irmãs que estão nos acompanhando, que fez algum comentário aqui. Nós temos aqui a nossa irmã aqui, que eu gostaria que você lesse e também pudesse dar a resposta para ela. Está vendo aí a Edilene? Estou sim, olha. Devemos extrair a lição de cada experiência, né, que temos na vida, tanto felizes quanto infelizes, né? Tem toda a razão a Edilene. E para extrair, né, como o Carlos lembrou, para extrair a gente tem que entender a raiz do problema. Muito interessante o que o Carlos falou, muito profundo isso. E é isso que nós buscamos na doutrina, né, Carlos? Eu quero entender a minha vida, eu quero entender por que eu estou sofrendo, eu quero entender porque eu não quero mais sofrer. É essa a beleza da doutrina espírita, ela é libertadora, ela nos leva a entender quem nós somos, o que é que nós estamos fazendo aqui, qual é o propósito das dores, e tem dores, esse termo, entender a raiz das dores é muito importante, porque, e provavelmente era o que esse homem queria com Simão Pedro, né? Olha, me diz aí, eu sinto que eu posso fazer mais, eu sinto que eu preciso, que a minha vida tem que ter uma direção, eu sinto que eu não estou aqui só para ir para o trabalho, sair do trabalho, né, e fazer aquilo que todo mundo faz. Esse homem queria orientação, ele queria encontrar um caminho, né?
E essa reflexão, o que a Edilene falou, é extremamente interessante, porque é você tirar realmente o sumo disso tudo, né? O ensinamento disso tudo, porque nós temos, porque senão nós continuamos sofrendo, esse é o problema. Então, nós vamos muitas vezes à casa espírita, né? E nós pedimos auxílio dos benfeitores. Estamos com um problema de ordem física, ou com uma depressão, ou com uma ansiedade muito grande, ou com... Então, nós chegamos, nós somos atendidos, o passe nos ajuda, escutar os companheiros nos ajuda, a pessoa vai encontrando uma tranquilidade, uma paz, né? E aí isso é muito interessante, porque nós vemos pessoas que vêm e vão. Abaixou a pressão, ela desaparece. A raiz do problema continua lá. Você não resolveu a origem daquela ansiedade, você não resolveu a origem daquela depressão, você não entendeu a dor, a mensagem que ela tinha para você. Porque a mensagem é para que a gente resolva o problema e não tenha mais dele. E aí os espíritos ficam vindo para fazer curativo. A gente diminui a pressão, diminui o problema, a gente desaparece. Né? E o que a doutrina quer de nós, o que é, né, o bom espírito? É aquele que faz o esforço para ser melhor hoje do que foi ontem. Amanhã melhor do que é hoje. Nosso compromisso é trabalhar para melhorar. Né? Aproveitar tudo que nós pudermos para crescer e não sofrermos mais. Nós não precisamos ficar sofrendo. Né? É por isso, César, que Jesus, ao curar as pessoas, ele doutrinava, ele orientava, né? Quando o Cristo dizia, vá e não tornes a pecar, ele estava doutrinando a criatura, né? Ele estava ensinando o caminho para que ele não viesse a sofrer novamente. Então, é muito profunda essa lição de hoje, muito significativa. E, Helder, eu vou passar a palavra já para você também. Outro detalhe importante, aí a gente já entra dentro do contexto dos médios e do trabalho na casa espírita, que é a questão, por exemplo, ter um espírito de escola como Simão Pedro, como um Chico Xavier, como um Bezerra, como uma Alta de Souza, um espírito dessa hierarquia espiritual, é dar graças a Deus, ter a possibilidade de termos estes espíritos junto a nós. Muitas das vezes não é porque nós estejamos numa condição mais elevada ao ponto de recebê-lo, mas a nossa necessidade é tão grande que eles, né, independentemente, muitas das vezes, da nossa própria condição de elevação ou não, eles estão ali para nos ajudar, estão ali para nos orientar, né? Mas é importante nós entendermos o seguinte, assim como Cornélio se viu diante de Simão Pedro, se ajoelha ali em agradecimento, da mesma forma nós devemos proceder, porque essa postura de humildade diante desses benfeitores, né? Eu me lembro uma vez de um espírito que dizia assim, nós não somos merecedores ainda de tantas benesses que recebemos, né? Mas a providência divina age em favor de nós, né? Mas é importante, eu sempre digo isso, que se nós desejarmos ter junto ao nosso lado benfeitores espirituais a nível desse patamar, é preciso que nós nos tornemos cada vez melhores. Exatamente, é esse o segredo, né? É esse o segredo. Eles vão responder eles vão responder sempre, né? Eles vêm mesmo para uma queridinha, eles não tem problema, porque eles nos amam, eles são bons, eles são generosos, a misericórdia divina vai. Mas às vezes a gente se comporta como aquele sujeito, que é o mendigo, né, que pede uma moedinha e poderia ter a cura, a verdadeira cura para sua alma, né? E se Simão Pedro às vezes nos desse a opção, nós escolheríamos a moeda. Isso é muito, muito pouco, né?
A doutrina nos oferece a cura verdadeira, porque quando nós entendemos, quando nós compreendemos, quando nós entendemos o mecanismo da vida, as leis de ação e reação, como funciona a reencarnação, como funciona o pensamento, como funciona, né, todo o mecanismo da relação com o mundo espiritual, a nossa vida pode tomar uma dimensão de paz, de serenidade, de equilíbrio, e expulsa as doenças, expulsa os problemas. Exatamente. Mas a gente não fazendo isso, não indo à raiz, né, a gente continua voltando à casa espírita sempre como necessitado, quando já poderia voltar como um colaborador. Exatamente. O outro ângulo que eu gostaria de citar aqui, César e Helder, a gente percebe que toda a trajetória da vida de Chico Xavier, a exemplo para nós, que é um grande exemplo para nós, tinha sempre a presença de Emmanuel. E aí eu volto àquela frase de Jesus quando ele dizia assim: eu e o Pai somos um. Denotando aí a compreensão de que também poderiam dizer Chico e Emmanuel também era um. Digo por quê? Porque o pensamento de Chico e as ações do Chico coadunavam com o pensamento e as ações de Emmanuel. Então, ambos eram um em sintonia, né? Um dentro do mesmo panorama, são afinidades. Por isso, muitas das vezes você poderia confundir o próprio Emmanuel com o Chico, porque estavam de igual maneira, no mesmo patamar. Da mesma forma como nós, encarnados. Nós temos os nossos mentores espirituais. E nós poderemos atingir a condição dos nossos mentores espirituais se desejarmos. Né? E poderíamos dizer, nós até poderíamos dizer, eu e o nosso mentor espiritual somos um, mas não somos ainda, porque eles são sempre mais superiores do que o encarnado, né? Deus assim procede. Bom, porque às vezes a gente não ouve, né? E a gente não ouve. Eu me lembro que há poucos dias uma entidade espiritual confabulava comigo, dizendo assim: se você me ouvir, escreva. Se você me ouve, escreva. Então, eu achei muito interessante quando essa entidade falou isso comigo, né? Porque estava sempre junto, né? Mas era preciso que eu ouvisse. Olha, mais de novo, a questão do ouvir, né? E nós, muitas das vezes, não sabemos nem ouvir o outro quando está passando por determinado problema, por determinada situação. Você, quando o outro inicia a fala, você já apresenta, já falando alguma coisa, eu também tenho problema, eu também tenho isso, mas você não ouve o outro. Helder, meu filho, fala um pouquinho, né? E tem mais duas irmãs aqui que fez colocações aqui. Seu microfone está... Desliga o seu microfone, Helder, para você falar para nós aqui. Acho que ele não está ouvindo. Parece que está congelada a imagem. Parece que está congelado. Eu acho que é o problema da internet dele lá. Então, enquanto isso, eu vou colocar aqui, César, para ir finalizando a nossa reflexão, duas irmãs colocaram aqui. Rosângela. Rosângela, muito obrigado, Rosângela. É uma bênção para nós todos, né? A doutrina espírita é essa e o Carlos lembrou essa parceria maravilhosa, né, que nos trouxe esse texto, que é a presença de Emmanuel e de Chico Xavier. E essa é outra coisa que eu queria te parabenizar, Carlos, porque nós devemos lembrar ao público espírita a beleza, né, desse missionário extraordinário que foi Chico Xavier, que é Chico Xavier, e como ele foi um exemplo disso, porque ele ouvia os bons espíritos e obedecia aos bons espíritos. E essa parceria só se realizou porque os dois serviam a Jesus. Então, é ouvir e colocar em prática, e muitas vezes é esse o nosso problema, né?
Os Espíritos nos falam, está lá no livro dos Espíritos. Quantas vezes, né, chegando do outro lado, você vai encontrar o seu anjo da guarda, seu mentor, o seu protetor, entristecido, e ele vai te dizer, lembra que eu te falei, né? E não faça, e você fez. Lembra que eu te mostrei o abismo e você correu para ele. Então, o nosso problema, muitas vezes, é esse, né? Nós sabemos dentro de nós, e os Espíritos nos lembram o tempo todo o que é certo, o que é bom, o que é melhor para ser feito. Agora, a gente precisa começar a ouvir, né? Para parar de sofrer. Verdade. O Helder voltou. Voltou? Deixa eu só ver aí a Odilene aí, por favor, César. Posso comentar? Pode. É a necessidade da mudança da postura mental e moral na vida, da nossa essência enquanto espírito imortal, mudança de dentro para fora, aproveitando ao máximo o estágio na carne. Exatamente, Guilherme. Exatamente isso, é a mudança da postura mental, né? Não estamos aqui para resolver pequenas dores, não estamos aqui para pedir aos benfeitores que nos atendam aí, há escolhas que nós podemos fazer, há coisas que nós podemos resolver, mas a grande orientação, né, o rumo, o norte a dar à nossa vida, o caminho a seguir para ser feliz de verdade, isso é o que nós temos que pedir para esses grandes iluminados. Me mostra o caminho, o que eu faço para ser alguém melhor, né? O que eu faço para realmente tirar os detritos, as cinzas, todos os detritos que eu coloquei em cima desse diamante precioso que brilha dentro do nosso coração, né, da nossa origem divina. Nós cobrimos tudo isso com terra, né, com detritos, com os nossos erros, com as nossas experiências infelizes. E a grande pergunta é: o que eu faço, né, para reencontrar esse diamante que pode refletir a luz divina? Então, a Edilene tem toda a razão, é uma mudança profunda de postura mental. O Helder, está nos ouvindo, Helder? A imagem ficou paralisada novamente. Parece que parou de novo. A conexão dele deve estar ruim. Deve estar ruim. Não tem problema não. Mas eu gostaria de agradecer a todos os internautas que estão aqui nos acompanhando. Deixa eu colocar bem lá do início. A Maria Auxiliadora de Barros está aqui presente, a Cristiane Rocha, a Denise Trindade, a Leci Fagundes, a Edilene Silva. Né? A sua internet está ruim, hein? Não tem problema não. A Rosângela está aqui, enfim. Maria Esther, Aparecida e Charles. A minha internet está falhando, né, Helder? Tem problema não. Nós já estamos caminhando aqui para a finalização, né, do nosso programa. Eu vou pedir ao nosso irmão César. Eu sempre deixo o palestrante para fazer a prece de encerramento. César? Ele está tentando falar. Parou. Paralisou. Depois a gente conversa com ele. César, então vamos à nossa prece, né? Encerrando o nosso momento. Depois vocês permaneçam aí para a gente conversar um pouquinho depois, rapidinho, tá bom? Então vamos lá, vamos finalizar a nossa atividade de reflexão evangélica desta manhã, elevando o nosso coração em gratidão, em prece, a este Mestre divino de luz e amor, de misericórdia e compaixão, ilumina nossas vidas, ilumina nossos caminhos e abençoa nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a nos levantarmos para a vida com coragem, com alegria, com disposição,
Ajuda-nos, Senhor, sobretudo a ouvir a Tua voz, voz que ignoramos por tantos séculos. Que nós possamos, Senhor, ouvir o Teu chamado, os Teus ensinos, que eles possam encontrar eco nos nossos corações, que nós possamos finalmente, Mestre, trazer para a nossa vida, para a nossa alma, para a nossa realidade existencial, a Tua palavra de luz, o Teu exemplo de luz. Muito obrigado, Senhor, por esta imensa alegria, por este tesouro precioso que é o conhecimento espírita, e é o entendimento das Tuas palavras e o entendimento das nossas vidas. Fique conosco, Senhor, abençoe a todos os nossos irmãos que precisam de ajuda, de amparo, que precisam de socorro, que precisam de saúde, mas abençoa e ampara todos nós, sobretudo, Senhor, que precisamos de entendimento, de esclarecimento, de luz para o caminho, de luz para entendermos e resolvermos as nossas vidas, segundo os Teus ensinamentos. Fique conosco, Senhor, nos abençoe e nos ampare sempre, Mestre. Que assim seja. Bom, nós vamos finalizando aqui o nosso programa, né? Vou só colocar aqui o encerramento.